Convidar você, meu irmão e minha irmã, a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, e ler comigo a partir do versículo 5. Mateus, capítulo 8, versículo 5. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu: Não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo de autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para o outro, venha cá, e ele vem. E digo também para os meus empregados, façam isso, e eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E digo a vocês que muita gente vai chegar lá do leste, do oeste, e se sentar à mesa no reino do céu com Abraão, Isaque e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora, na escuridão. Ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus disse ao oficial: Vá para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento, o empregado do oficial romano ficou curado. Vejam que história interessante, né, essa que é narrada aqui no Evangelho de Mateus, né? São muitas as histórias, né, que os evangelistas contam a respeito do ministério de Jesus. E essa é mais uma, e chama a atenção, né, pelo fato de ser um estrangeiro, né, um homem que não fazia parte ali do povo de Deus, né, do povo de Israel, dos judeus. Era um oficial romano. E este homem, provavelmente influenciado por tudo aquilo que se falava a respeito de Jesus, ele vai em busca dele. Mas ele não vai, e eu queria chamar a sua atenção, né, para esse aspecto, ele não vai em busca de benefício próprio. Não, ele está pedindo ajuda de Jesus para o seu próximo, para o empregado da sua casa. Este oficial, né, uma alta autoridade no Império Romano, no exército romano, ele não está buscando benefícios próprios. Ele está orando, ele está buscando, né, Jesus para solucionar a doença, a enfermidade de um empregado. Isso chama a nossa atenção, né, porque muitas vezes nós ficamos tão presos somente aos nossos interesses e esquecemos daquele que está ao nosso lado, né, passando fome, daquele porteiro do nosso prédio, né, daquele nosso amigo, daquele nosso vizinho, daquele desconhecido que necessita da nossa ajuda. E este homem, ele tinha recursos, mas os seus recursos não foram suficientes para sanar e para ajudar aquele seu empregado. Ele poderia ficar indiferente, poderia ignorar, né, contratar um outro empregado, abandonar esse, mas não. Ele ouviu falar que Jesus poderia curar o seu empregado e ele vai e chama, né, a nossa atenção um outro aspecto, que é a demonstração de fé desse homem. Quando Jesus diz que vai, né, à sua casa para curar o seu servo, o seu empregado, ele diz: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor pise na minha casa, mas basta que o Senhor fale, que o Senhor dê uma ordem e o meu servo ficará curado. A demonstração de fé deste homem, desse estrangeiro, um homem que não tinha uma cultura religiosa, que não fazia parte ali dos filhos de Abraão, de Isaque e de Jacó, mas ele demonstra uma fé que impressiona Jesus. Por isso ele faz essa afirmação: eu afirmo,
a vocês que isto é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. A demonstração de fé deste homem impressiona Jesus, porque ele crê que Deus é poderoso para fazer aquilo que aos seus olhos parecia impossível. Com certeza, este grande oficial, esta autoridade do exército romano, já tinha contratado médicos, já tinha ali empreendido esforços para ver o seu empregado curado, e não havia conseguido. Mas agora ele vai a Jesus, este mestre dos judeus, este homem que vinha ali operando milagres, e ele ouviu a respeito disso, e por ouvir ele chega diante do Senhor com o seu coração cheio de fé, uma fé que impressiona o próprio Jesus. Em meio ao povo de Israel não havia tido uma demonstração tão grande de confiança no Senhor. Eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, que passa também por momentos difíceis, por problemas que essa pandemia tem trazido a tantas famílias, problemas financeiros, problemas de enfermidades, problemas de relacionamento, problemas na justiça. São inúmeros os problemas que estão se avolumando, que estão batendo às nossas portas, e nós nos sentimos cada vez mais pequenos, fracos e impotentes diante dessas adversidades. Eu quero que você se aproprie dessa fé, dessa confiança que esse oficial romano tinha. Sim, nós podemos ter fé no Senhor, nós podemos confiar em Deus, porque nós somos o seu povo, o povo que se chama pelo seu nome, e podemos buscá-lo com confiança que Ele é capaz de dar solução aos nossos problemas mais difíceis, como fez com esse oficial romano, que estava ali diante de um problema intransponível, de uma enfermidade grave do seu empregado, e ele vai em busca da bênção do Senhor, confiado que Deus, que Jesus poderia dar a solução. E é exatamente o que ele encontra. O final dessa história, lá no versículo 13, diz: vá para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento, o empregado do oficial romano ficou curado. Meu irmão e minha irmã, tenha fé em Deus, tenha fé em Jesus, porque o povo de Deus, ele anda pela fé. Sim, nós andamos de fé em fé. Os nossos olhos, eles não podem, não devem ficar presos às nossas circunstâncias, aos nossos problemas. Não, os nossos olhos, eles devem se elevar a Jesus Cristo, porque Ele, e somente Ele, é o autor e o consumador da nossa fé. E os justos, os chamados, os discípulos de Jesus, os filhos de Deus, eles vivem pela fé. E é de fé em fé que nós vamos romper com todas as nossas adversidades, com todos os nossos problemas. Assim como esse oficial romano foi elogiado por Jesus, nós também podemos demonstrar aquela fé que rompe montanhas, porque nós cremos, nós conhecemos, nós temos intimidade com o Senhor, com o Deus das bênçãos. Que Deus te abençoe e te guarde.